Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. É sempre um prazer maravilhoso. Podemos estar na presença do Senhor e tenho certeza que Deus já falou ao seu coração através dos louvores nesta noite, através da oração que acabamos de realizar nesta hora. Creia no Senhor, confie nele. Ele vai agir na sua vida, ele vai agir na sua causa, naquilo que você precisa. Mas é importante também nós não só pedirmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, buscarmos intimidade ao Senhor, mas também aplicar a nossa vida a partir da palavra de Deus. E hoje não será diferente. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra que se encontra no livro de Salmo, no capítulo 34, Salmo de número 34. Nós leremos 3 versículos, do 7 ao 9. Salmo de número 34, versículo 7 ao versículo 9. Assim diz, para mim e para você, o texto da palavra de Deus. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia aí, tá certo? E nós vamos ler em nome de Jesus. O texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esta palavra. E nós te pedimos, Deus, a compreensão e o entendimento desta palavra aplicado a nossas vidas e às nossas necessidades nesta hora, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vivemos um tempo em que todos estamos suscetíveis a problemas. Talvez eu esteja falando para você agora que está em meio a um problema, está passando por um problema, por uma dificuldade, por algo que talvez você não saiba como resolver. Nós, em algum momento das nossas vidas, nós iremos nos deparar com situações, tanto de problemas, quanto situações que vão nos amedrontar, situações que vão, muitas vezes, nos afugentar. E diante de toda a dificuldade, diante de todo o problema, nós temos algumas reações que são possíveis a cada ser humano. É lógico que nem todos são iguais, por isso as reações são diferentes. A primeira reação que uma pessoa pode ter diante de um problema, diante de uma dificuldade, é se amedrontar. E o normal é a pessoa buscar algo para se refugiar, para se esconder. A outra é a pessoa fingir que não tem problema e deixar as coisas acontecer, e muitas vezes o problema acaba sufocando e piorando ainda mais. Outros enfrentam os problemas e eles conseguem superar os seus problemas. Diante destas 3 reações, a pergunta que eu quero fazer a você é: quem é você diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de algo que te amedronta? O texto que nós acabamos de ler, que está no livro de Salmo 34, verso 7 ao verso 9, ele traz para nós aqui uma narrativa sobre o que o salmista está aqui de fato falando para o Senhor e para aqueles que estão ouvindo o seu salmo. É importante nós lembrarmos que esta palavra, por estar escrita na Bíblia, na Sagrada Escritura, ela também serve para mim e serve para você. Diante da história, diante da realidade que nós vivemos, a qual tantos de nós estamos afugentados, amedrontados, alguns trancafiados em suas casas, outros em meio a vários problemas, alguns diante de tantas situações e tantas situações adversas que não sabem como resolver, não sabem a quem recorrer, não sabem como fazer, ou às vezes até sabemos, mas fazemos da forma errada. E esse texto em especial, ele tem
analisando o texto a fundo, ele traz para nós algumas verdades de Deus para o nosso coração em tempos de crise, em tempos de problemas, em momentos de amedrontamento. Se eu fosse dar um tema para esta reflexão, eu diria: Deus nos espera como abrigo. Diante dos noticiários, todos os anos, nós somos informados que em algum país da América do Norte, ou da Europa, ou da Oceania, vai enfrentar um furacão ou uma tempestade de grau alto, a qual muitas vezes vem acarretado de ventos fortes, de vendavais, de chuvas, algumas até de tsunami e outras coisas assim. E sempre quando nós ouvimos esses tipos de noticiários, nós também vimos as pessoas que moram ali, que não saem da onde estão residindo e que vão ficar diante desta tempestade, elas tomam algumas precauções. Elas cuidam da casa, reforçam as entradas, elas estocam alimento, combustível e tantas outras coisas. E ali em algumas casas nós vamos encontrar até alguns locais preparados como refúgio para esses momentos. Não distante de algumas casas no tempo da Segunda Guerra Mundial, que também foram feitas com alguns bookings para que pudessem abrigar as pessoas diante de bombardeios. Isso traz para nós uma realidade, queridos. Não estamos em meio a uma guerra mundial. Não estamos diante de uma tempestade e nem muito menos somos informados que passaremos por uma tempestade, mas certamente enfrentamos diariamente várias tempestades. Constantemente nós estamos passando por problemas e provações. E este texto em especial, ele traz para nós algumas seguranças e algumas palavras de Deus, diretamente vindo do altar do Senhor, para o nosso coração, exatamente para a nossa vida. Muitas vezes, queridos, falta em nós exatamente ouvir a voz de Deus, dar crédito àquilo que o Senhor nos fala. E Deus tem tantas palavras de segurança para o nosso coração, para a nossa vida. Dentre tais, algumas que este texto nos informa. A primeira está no texto, no capítulo, no Salmo de número 34, no versículo 7. Ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Amados, muitas vezes o que falta em nossa vida para que sejamos guardados pelos anjos do Senhor, pelo anjo do Senhor, é exatamente o temor a Deus. O texto é bem claro, o texto é muito nítido, é muito simples de ser compreendido. O texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o texto continua dizendo assim, e termina dizendo o versículo 7, e os livra. De quê? O anjo do Senhor nos livra da morte. O anjo do Senhor nos livra dos perigos. O anjo do Senhor nos livra do pecado. O anjo do Senhor nos livra de decisões erradas. O anjo do Senhor nos livra das armadilhas e dos dardos inflamados enviados pelo inimigo. O anjo do Senhor é o nosso guarda, é o nosso protetor. Ele nos orienta, ele nos direciona. Como está escrito em Isaías, ele é a voz que fala ao nosso ouvido, direcionando qual é o caminho que devemos andar. Agora, a pergunta que eu faço é: por que muitos não têm tido a segurança deste anjo que os guarda? Por que muitos dispensaram este anjo? Pastor, e nós podemos dispensar esse anjo? Sim, dispensamos o anjo quando nós paramos de temer a Deus. Quando abrimos mão de temer a Deus para temer as palavras dos homens.
quando passamos a confiar apenas em nossas próprias palavras, em nosso intelecto, naquilo que as pessoas ou a mídia têm informado, queridos. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que falta muitas vezes em nós é exatamente o princípio que a palavra de Deus está nos ensinando: temer a Deus sobre todas as coisas. E quando o texto aqui nos informa em temer a Deus, o texto está exatamente nos informando que nós podemos temer a Deus, mas não ter medo. O temer a Deus não significa ter medo. Temer a Deus é você reconhecer quem é Deus, é saber a soberania de Deus e ela ser sobreposta sobre nossas vidas. Temer a Deus é você reconhecer o senhorio de Deus, saber do que Ele é capaz, saber do que Ele pode fazer com a minha vida e saber que Ele é fiel com a minha escolha e com a sua escolha. Ele é muito fiel e sempre será fiel, sempre foi e será fiel com a nossa escolha pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Ele não muda, mesmo que Ele não queira. O destino das nossas escolhas, Ele não vai mudar porque Ele respeita as nossas escolhas. E uma das escolhas que nós temos diante da nossa vida, diante de nossos problemas, diante das nossas dificuldades, diante do que você esteja passando, é exatamente o convite a você temer a Deus. Agora, escute o que eu quero te dizer. Deus conhece o seu coração, o meu coração. Ele sabe quando nós estamos temendo a Ele apenas porque estamos passando por um problema. Deus não quer que nós busquemos Ele apenas pelo problema, apenas por aquilo que Ele nos dará diante do problema, ou como solução, ou como resolução. Pelo contrário, queridos, Deus quer que nós o temamos em todo o tempo, e em todo o tempo nós busquemos a Ele em temor. Muitas vezes as coisas acontecem em nossas vidas, são com propósitos, mas em tempo algum o anjo do Senhor vai perder o senhorio para que as coisas aconteçam sem que Deus dê a ordem. O texto é muito claro, queridos, em nos dizer que quem teme a Deus tem a segurança e tem alguém, um guarda, acampado ao seu redor 24 horas. Fazendo o que, queridos? Nos livrando. O versículo 8, o texto vai ainda mais, e ele vai nos informar assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. E ainda ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que nele confia. Mais uma vez o texto está continuando falando em confiança, em depositar em Deus a nossa fé, a nossa esperança, o que nós temos. Amados irmãos, em nome de Jesus. O texto aqui do versículo 8, ele traz duas palavras muito importantes. O texto está dizendo que nós podemos provar. E se fosse apenas só provar, eu posso pensar que eu provo através do olfato, através do tato, através do paladar. Através disto. Mas o texto está dizendo que além do olfato, além da audição, além do tocar, eu verei a bondade de Deus se eu nele depositar a minha confiança. E o texto vai mais além disso, dizendo que o homem que faz assim, que prova, que vê a bondade, que vê a benevolência do Senhor, ele é um homem feliz, ele é um homem bem-aventurado, ele tem felicidade em todas as áreas da sua vida, mesmo que ele esteja em meio a uma tempestade. Mesmo que ele tenha perdido tudo como Jó, ainda assim ele será um homem bem-aventurado. Por que que quem prova de Deus, quem vê Deus, quem serve a Deus, quem confia em Deus, é um homem bem-aventurado? Porque ele não deposita a sua fé, ele não deposita a sua confiança, ele não deposita o que tem
apenas nas coisas que são palpáveis e visíveis. Ele tem aquilo que o Senhor o proporciona a ter. Ele entende que o que ele tem físico aqui na terra é passageiro, é transitório. Se tem e se perde, se ganha e se deixa. Mas o que Deus nos dá é eterno. É um princípio de Deus que aquilo que Ele nos dá é eterno. Não se acaba, a traça não come e nem a ferrugem corrói. Então, queridos, diante de uma situação como esta, muitas vezes, queridos, nós vamos nos estressar, nós vamos perder a nossa alegria, nós vamos deixar de viver, porque estamos envoltos ao problema e muitas vezes não sabemos como resolver e vamos definhando exatamente porque concaternamos todo o nosso pensamento e tudo que temos no problema. Pelo contrário, não somos chamados para olhar para o problema, somos chamados para termos fé no Senhor nosso Deus. E o texto é muito claro em dizer: você está passando pela prova, meu irmão? Você que está me assistindo agora, você está vivendo com a dificuldade, tem algo que está na sua vida, na sua casa, na sua família, relacionamento, saúde, perda de alguém que faleceu, alguém está internado, você está vendo o seu vizinho, a sua casa, seu estado financeiro, está tudo se levantando como uma tempestade, você não sabe como fazer. Meu irmão, pare um pouco, e escute o que Deus está te dizendo. Prove e vede que o Senhor é bom. O que o texto está dizendo? Corra para os braços de Deus. Deixe de confiar na sua própria capacidade. Pare de procurar caminhos. Procure Deus. Olhe para Ele. Chame por Ele. Clame a Ele, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas. Seja humilde. Entenda que muitas vezes nós precisamos reconhecer que nós não temos as ferramentas, nós não temos a capacidade, mas Ele tem tudo, Ele pode tudo. Amados, em nome de Jesus, o texto está nos dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Para quem, queridos? Para aquele homem que nele confia, para aquela mulher que não deposita a sua confiança em amigas, em livros, em situações, mas a confiança está única e exclusiva em Deus. E para finalizar, queridos, o texto é muito claro em dizer, no verso 9, temei ao Senhor, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Em outra versão, ainda o verso 8, ele vai dizer assim, o verso 8: bem-aventurado é quem nele se refugia, temam ao Senhor, vocês que são dele, pois nada lhes faltará se o temerem. Amados, às vezes o que falta em nossas vidas é exatamente um abrigo para nos refugiar. Às vezes nós nos abrigamos, nos refugiamos em lugares que são telhados de papel. Às vezes estamos embaixo de um telhado que é simplesmente de vidro, qualquer pedra quebra. Às vezes nós estamos nos refugiando em portos que não são seguros, em portos que não nos dão nenhuma segurança e estabilidade. É exatamente talvez esta a sua situação. Você talvez esteja agora aí, mas sabe que você está vivendo em uma situação ou se apegando a pessoas ou a situações que você não pode confiar, sabe? Deus está te mostrando aí agora aquilo que você está vivendo que você não consegue confiar, aquela situação que você não consegue vencer. Em nome de Jesus, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ele se propõe para ser o seu refúgio. Ele é o único refúgio e fortaleza que pode nos guardar em tempos de tribulações, em tempos de angústias, em tempos de perdas, em tempos a qual estamos vulneráveis. Ele pode ser o nosso refúgio.
E quem procura refúgio em Deus? Quem procura refúgio em Deus é quem está em perigo. E quando procurar o refúgio em Deus? Em todo tempo. Não só no perigo, mas em todo tempo. Porque nós não sabemos quando os ataques chegarão. Mas se nós estivermos bem guardados, no lugar bem guardado, nenhum mal nos alcançará. Amados, em nome de Jesus, esta palavra para mim e para você hoje, ela traz para nós uma realidade muito importante. Temam a Deus. Vocês que entendem, conhecem, compreendem a necessidade, temam a Deus. Por isso que Mateus diz lá no livro que ele escreveu, no capítulo 6, verso 33, quem teme a Deus, busca a Deus em primeiro lugar. Quem teme a Deus, não tem outro em seu coração a não ser Deus. Quem teme a Deus, tem um altar, e neste altar só Deus é o Senhor. Quem teme a Deus, não teme os homens. Quem teme a Deus, não se preocupa com as adversidades da vida. Apenas teme a Deus. E como diz o texto, quem teme a Deus, nada lhe terá falta. Nada lhe faltará. Não sentirá falta de nada. Por quê? Porque o necessário Deus suprirá. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. As necessidades básicas. Às vezes nós queremos o luxo e Deus só quer que nós vivamos apenas com a simplicidade. Em nome de Jesus, queridos, Deus te colocou aí agora para te dizer que Ele é o porto seguro, que Ele é o abrigo, Ele é abrigo certo para a sua vida em tribulação, para a sua vida em aflição, para a vida em que você vive em meio aos problemas. Em nome de Jesus, pare de andar ou pare de se abrigar em abrigos vulneráveis. Abrigue-se sim em um abrigo que é realmente um refúgio em meio às tribulações. Um refúgio que não é apenas um refúgio, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que esta palavra possa ter sido ministrada ao seu coração e à sua necessidade. Que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos nesta noite. Nós te glorificamos pelo dom da vida. E te pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja sobre nós, abençoando, guardando, protegendo e nos livrando de todo o mal. Que nós possamos, ó Deus, depositar em Ti toda a nossa confiança e nos abrigar, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Pois embaixo das Tuas mãos, Senhor, é o único lugar onde encontramos segurança, abrigo e suprimento das nossas necessidades. Abençoa, Senhor, nos dirija, tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Aquele que está agora aflito, sem direção, ó Deus, desabrigado, que ele possa se levantar e correr para os Teus braços de amor, para os Teus braços que é o verdadeiro e fiel amigo, fiel abrigo. Pai, seja conosco. Continue a completar esta palavra em nossos corações através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.